As crianças já foram? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de 1 João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 1. Hoje pela manhã eu consegui participar novamente com os irmãos do culto da primícia, das 5 às 6 da manhã. Você está convidado, de segunda a sexta, está convidado a participar conosco. Nós temos 30 minutos de oração e em torno de 15 a 20 minutos de leitura da Bíblia. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia, meditamos, separamos o versículo do dia, depois a gente ora junto e tira uma foto bem legal para registrar esse momento que nós passamos com Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos o que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? O tema da mensagem que eu quero meditar com os irmãos é andando na luz. Andando na luz. Hoje pela manhã nós lemos esse capítulo e ficou esse capítulo o dia inteiro no meu coração, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, né? E a palavra de Deus, quando nós lemos ela, eu gosto desse período da manhã, que é um momento que a minha mente está bem vazia ainda, está começando o dia, porque eu consigo que aquela palavra fique o dia inteiro no meu coração. Eu fico que nem uma comparação meia grossa, que nem o animal, a vaca, né? O boi, ele não rumina, ele não fica comendo ali, mastigando, que ele fica ali. E a palavra é desse jeito, você ouve a palavra, você medita nela, você fica ruminando ela no seu coração, na sua mente. E hoje essa palavra não saiu do meu coração. Até pensei em trazer outra palavra para os irmãos, mas até fui tentado a trazer sobre a série, né? Que domingo eu não pude estar aqui com os irmãos, mas domingo que vem, já nesse próximo domingo, a gente vai continuar a nossa série de palavras. Mas eu fiquei pensando sobre essa palavra do apóstolo João. Ele pastoreava a igreja de Éfeso, já um senhorzinho de idade, quando ele escreve essa carta, e ele chama a igreja de filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. É possível alguém viver sem pecar? Não, é impossível, irmãos. Mas é possível uma pessoa que tem Cristo não viver no pecado. É bem diferente. Pecar de viver no pecado. E o apóstolo João, quando ele está escrevendo a igreja, ele trata uma forma de tratamento de amor. Agora não é mais aquele João que queria que Jesus mandasse fogo do céu para destruir a cidade juntamente com seu irmão. Agora João é um homem cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Já tinha recebido as visões finais do livro de Apocalipse, as revelações de Deus. Agora ele escreve às igrejas, pastoreando a igreja de Éfeso, assim: meus filhinhos, eu quero que vocês permaneçam em Deus, para que vocês não pequem. Como que é possível alguém não viver no pecado? Andando na luz. Andando na luz. Por isso que o tema é esse, andando na luz. Em 1 João, no capítulo de número 1, o versículo de número 7 diz assim, só olhar assim na página ao lado: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então só é possível não viver no pecado andando na luz. E eu fui pesquisar o que é isso, andar na luz.
como que eu posso ter a vitória sobre o pecado, se a natureza humana é pecadora? Nós herdamos o pecado de Adão, mas quando Cristo morreu em nosso lugar, e nós cremos em Cristo, recebemos como Senhor e único Salvador, o nosso pecado de Adão, o pecado da morte, foi anulado, e com isso todos os nossos pecados também. Então, andar na luz é andar em Cristo, é estar em Cristo, é não viver mais na prática do pecado. Quer ver um exemplo assim, bem simples? É aquela pessoa que fala assim, não tem nada a ver não precisa exagerar, isso aí não é nada, né? Isso aí não é pecado, né? Tal, né? Isso aí, está exagerando, né? Não precisa disso. Eu sirvo a Deus do meu jeito, né? A Bíblia trata Jesus como rei, e se Ele é rei, Ele é Senhor. Grava bem isso aí, se Ele é rei, Ele é Senhor. E se Ele é rei e Senhor, nenhum servo serve o seu Senhor do jeito que ele quer. É o Senhor que diz como que é para servir Ele. Vamos voltar lá alguns anos atrás. Então o rei, nosso país é diferente, é democracia, mas se fosse monarquia, como que seria? O rei não ia falar assim, por favor, me traz um copo de água que eu estou com sede. Ele fala assim, eu quero água. Estou com sede, eu quero água. E o servo vai lá, sim Senhor, toma sua água. Então, se nós somos servos de Cristo, nós estamos submetidos à sua palavra, ao seu reino, à sua vontade, não mais a nossa. Andar na luz não é mais, Jonas, andar na minha vontade, não é mais fazer o que eu quero, e sim ser escravo do Evangelho. E eu vou dar uma boa notícia para você, ser escravo do Evangelho é ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Sabe o que é ser um homem livre, ser uma mulher livre? É você não depender de uma bebida alcoólica para se alegrar. Tem gente que é tão preso no pecado, que depende de coisas exteriores para se alegrar. Quer ver se você é uma pessoa livre? Você não precisa adulterar, você que é casado, adulterar para satisfazer a sua carne. Você é satisfeito no seu casamento, isso é ser livre. Porque o padrão desse mundo, quando fala mundo aqui, está falando de carne, desejos da carne, tem que adulterar, tem que pular cerca para ser feliz, tem que praticar um pecado para ser feliz, tem que buscar o prazer desse mundo para ser feliz, e servir a Cristo, Cristo é o suficiente para ser feliz. Ele satisfaz o meu coração. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a gente, falam assim, mas você não bebe, você não fuma, você não pratica essas coisas, como que, mas ser crente é muito chato. Irmão, ser crente é comer bastante, né? E festa direto, né? A pandemia tirou um pouquinho desse privilégio, mas na onde que reúne um pouquinho de salvos, um pouquinho de crente, tem comida, tem refrigerante, tem suco, não é assim? É difícil, né, manter a forma, né, irmãos? É difícil ser atleta cristão. Por quê? Porque a gente sempre está comendo, sempre a gente está se alegrando, e as nossas festas é sempre festas abundantes. Eu não sei como que eram as festas antes de conhecer Cristo, para mim não importa, mas na maioria que eu fui convidado alguma vez para participar de uma festa de pessoas que não têm Cristo, a única coisa que não tem, parece, nessa festa é comida, só tem bebida. Estou errado? Que alguém já foi numa festa assim? É um aniversário de uma criança, um monte de bebida, cadê o bolo? Desse tamanho, né? Aniversário de uma criança convertida, que os pais são convertidos, o bolo desse tamanho, né? Desse tamanho, pode ir lá, que tem bolo para levar para casa, é brigadeiro, é bolo, é um monte de coisa assim, todos sai irmão, até, né, com copinho, né, enchendo. Então isso é a verdadeira liberdade, isso é andar na luz, é você não depender das coisas exteriores para ser feliz. E o apóstolo João, aqui, ele fala assim, olha, o segredo da vitória contra o pecado é andar na luz. Olha o que diz Filipenses, capítulo de número 1, versículo 10. Volta um pouquinho sua Bíblia comigo aí. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 10. Filipenses 1, 10 diz assim: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu vou ler novamente. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis
para o dia de Cristo, ou para a volta de Cristo, né? Esse dia está com D maiúsculo ali. Por que Paulo está escrevendo aos irmãos em Filipos, dizendo assim, olha, para que vocês sejam sinceros, para que vocês sejam inculpáveis no dia do Senhor Jesus. Porque andar na luz, eu estava pesquisando o que é andar na luz, que o apóstolo João estava querendo nos dizer. A palavra no original está assim, ó. Ela tem a ver com sinicera. Sinicera. É uma palavra latim. Sinicera. Lembra que no tempo Jesus falava grego, latim, os romanos, o hebraico, os judeus e aramaico, né? Era um dos idiomas ali da época de Jesus. Mas a palavra aqui para sincero é sinicera, deriva de sinicera. O que é isso, pastor? O que tem a ver com o que o senhor está falando aqui? Olha que interessante, irmãos. O que acontecia naquele tempo? Nos tempos de Jesus, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, assim como o apóstolo João, que anda na luz, de ser sincero. Sinicera significa ser sincero. Ser sincero, olha que o termo sincero vem de duas palavras em latim, sinicera, ou seja, sem cera. Acredita-se que na Roma antiga, os escultores encobriam seus erros preenchendo os defeitos nas estátuas de mármore com cera, que só se tornava perceptível quando a estátua ficava ao sol durante algum tempo. No entanto, os escultores mais confiáveis faziam questão de que suas estátuas fossem sinicera ou sem cera. Quando andar na luz aqui, vem dessa palavra sincera ou sem cera. Lá em Roma, os escultores, eles faziam aquelas estátuas, não sei se os irmãos já viram algum filme ou alguma coisa, já viram? Quem já viu aquelas estátuas romanas? Aquelas branquinhas, assim, parece um mármore. Então, aquela estátua, quando tinha algum defeito, eles passavam cera, que a cera só derretia quando colocava um lugar muito quente, para disfarçar o defeito da estátua. Geralmente eram os rostos dos imperadores, de alguém famoso. Então eles faziam o que? Os escultores da época passavam cera. Então a palavra sincera aqui na Bíblia, que está falando de andar na luz, vem da palavra sincera, ou sem cera, sem maquiar. Não essa maquiagem que você usa, não, irmã, mas a maquiagem aqui é uma maquiagem assim, fingir algo que você não vive. Ser sincero vem dessa palavra, de você não viver uma vida, fingir uma vida cristã, ou uma vida perto de Deus que você não tem. Para isso para que a cera não faça parte, né, para que sejamos sinceros, inculpáveis diante de Deus, nós precisamos andar na luz, porque Cristo está na luz. Jesus fala o quê? Eu sou a luz do mundo. É o nome que Deus se revela a Moisés, lá no Antigo Testamento. Mas ele fala assim, olha, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo, que está ao lado do Pai. Advogado aqui vem da palavra mesma do termo lá, do Espírito Santo, que é o Paracleto, aquele que intercedia diante do julgamento, o seu amigo. Mas aqui agora não é do Espírito Santo, está falando de Jesus como advogado, como Paracleto. E ele fala assim, ele continua dizendo, achei interessante, olha o que ele fala. Ele é, no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É uma prática do Antigo Testamento. Abre lá sua Bíblia comigo, por favor, em Levítico capítulo 4, versículo 13. Levítico 4, 13. Levítico capítulo 4, versículo 13. Vai falar o que era a oferta de propiciação. Em que a Levítico é as leis morais e cerimoniais. Então, Levítico de leis.
Então Levítico está ensinando o povo sobre a propiciação. O apóstolo João escreve à igreja e diz assim: olha, Jesus o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você andar na luz, ele é a propiciação dos nossos pecados, ele é o nosso advogado. Versículo 13 diz assim, de Levítico capítulo 4: mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungirá, levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Lembra do véu do templo? Depois, só que aqui era a tenda, tá? Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Ou seja, João está falando assim, olha, Cristo é como aquele animal que era sacrificado pelo pecado involuntário de alguém que contaminava todo o povo, como também pelo pecado de alguém que podia atrapalhar a manifestação de Deus, o agir de Deus no meio do povo dele. Ou seja, então Deus ele é santo, ele não habita no pecado. Deus habita no pecador, não no pecado, tem diferença. Deus ele habita no pecador, mas não no pecado. Deus ele é santo, santo é separado. Então havia ali a tenda, no tempo de Moisés, não era o templo ainda, o templo vai ser construído lá com Salomão, e diante deles sacrificavam um animal, e o outro eles sacrificavam fora do arraial, pelo pecado, para que o povo recebesse a purificação de Deus. E o apóstolo João está falando assim, olha, junto ao Pai está Jesus Cristo o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o sacrifício substitutivo daquele novilho, porque esse animal que era sacrificado, irmãos, não era só uma vez, todas as vezes que havia pecado no meio do povo, era necessário que separasse ali o novilho, que levasse até a tenda do encontro e sacrificasse, ou levasse até o templo, confessasse os pecados. Mas isso não precisa mais no Novo Testamento, porque Cristo se ofereceu uma vez só pelos nossos pecados. E quando nós cremos que Ele morreu em nosso lugar, que Ele é Senhor, que Ele é a oferta que agradou a Deus, como diz Isaías 53, que Deus moeu Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos perdoados por Deus. É isso que o apóstolo João está falando, falou assim, olha, vocês andam na luz, não por vocês mesmos, mas porque Cristo levou na cruz o pecado de vocês, Ele foi a oferta de propiciação. Então todas as vezes que vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Olha só, isso é forte, né, irmãos? Quem não gostava de advogado, agora vai passar a gostar, né? Ele é o nosso advogado, Ele que advoga, está à direita do Pai. E Ele continua dizendo, e nisto sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Substitui aqui guardar os mandamentos, se nós formos sinceros, andarmos na luz, não mascarar a nossa fé, não ser uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, praticante da palavra. Como que eu não vou viver uma fé fingida, pastor? É só você colocar em prática a palavra de Deus, é só eu e você colocarmos em prática aquilo que está escrito. O mais difícil Ele já fez na cruz.
Você não precisa ser crucificado vivo. A Bíblia fala assim, que aquele que quiser seguir o Senhor, carregue a sua cruz e siga, né? Mas ele não está falando de uma cruz no literal, ele está falando para você renunciar aos desejos da sua carne para agradar a Cristo. Lá tem um texto que diz assim: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Mas tem um texto também que fala assim: continue mentindo, continue pecando, mas você vai ser separado de Deus. Posso fazer isso? Pode fazer isso, pode mentir? Pode roubar? Pode matar? Pode se embriagar, beber? Pode ouvir certo tipo de música pesada, palavrão, pode contar piada indecente? Pode entrar no céu assim? Não. A única coisa que você não pode é entrar no céu com essa vida, porque Cristo não brincou de morrer no nosso lugar. Cristo, Ele se fez oferta pelos nossos pecados. O Evangelho é coisa muito séria. Se as pessoas soubessem o que Cristo fez e entendessem a seriedade que existe, do mesmo jeito que existe céu, existe inferno. E, pastor, qual é a música que toca no inferno? Lá não tem rock, lá não tem funk, lá não tem pagode, lá não tem ritmo. O ritmo do inferno é choro e ranger de dente. Essa é a música que toca no inferno, a Bíblia fala. É choro e ranger de dente. Imagina que agonia que não é, né, irmãos? Choro e ranger de dente. Uma criança chorando, né, já é desconfortável. Agora imagina que a Bíblia fala assim, que a porta é larga e muitos vão por ela, que vão infelizmente para o inferno, porque não entenderam e não receberam Cristo, não quiseram uma mudança, negaram Cristo, falaram assim, não preciso, ficaram preocupados somente com a vida religiosa e esqueceram que Cristo não é religioso. Ele combateu a religiosidade do seu povo. É bem diferente. A palavra religião vem de religar ou religar a Deus, mas transformaram em religiosidade. E quando a religião é transformada em religiosidade, é muito perigoso. Ela nos afasta de Deus. Religioso, o cara coloca uma bomba no corpo, ele acha que se ele morrer e matar um monte de gente, ele vai para um paraíso, e se ele for um homem, vai ter milhares, centenas de virgens esperando ele nesse paraíso. É assim, tem uma religião que é isso. Por isso que você acha que ele morre de graça? Na cabeça dele, ele vai ter uma premiação. Religiosidade. Tem vários exemplos de religiosidade. Por causa da religiosidade, as pessoas fazem sacrifícios de tolo, a Bíblia fala. Por que Deus fala assim, olha, eu quero obediência e não sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Saul perdeu o reino por falta de obediência. Deixou de ser o rei escolhido, porque não foi o povo. Deus escolheu ele, o povo pediu um rei. Deus falou assim, não, vai lá, tem um rapaz lá chamado Saul, na casa lá da tribo de Benjamim. Já que vocês não querem que eu conduza vocês, mas deixa isso para outra mensagem. E eu estava pesquisando, irmãos, olha o que diz o Salmo de número 119, versículo 105, é bem conhecido, Salmo 119, versículo de número 105, meio da Bíblia, o Salmo está, o livro de Salmo está bem mais ou menos no meio da sua Bíblia. Salmos é o maior salmo da Bíblia, Salmo de número 119, versículo 105, o Salmo 119, ele vai falar, enfatizar a importância da palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou para os meus caminhos. Ou seja, é impossível andar na luz. Um exemplo aqui, me ajuda aí, Júnior, me ajuda lá, desliga as luzes aqui, por gentileza, todas as luzes, deixa só a do altar. Pode desligar. Você está me vendo? É impossível você andar na luz e a luz não brilhar.
É isso que João está dizendo à igreja: se vocês andarem na luz. Tem como desligar isso daqui, Osmar? Você consegue aí? Por aí? Ou não? Se não tem, não tem jeito, não precisa. Eu acho que ele consegue aqui. Ao vivo é assim mesmo, eu não combinei. Você está me vendo aqui, eu estou na luz. Por causa do telão, ainda você está vendo a luz do telão. Se tivesse desligado o telão, você só ia me ouvir. João está dizendo isso, pode ligar por favor. João está dizendo isso. É impossível você e eu andarmos em sinceridade, transparência com Deus, praticarmos a palavra e sermos condenados pelas trevas, ou estar nas trevas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele quer dizer assim, olha, se vocês andarem na luz, é impossível Deus não estar com vocês, é impossível Cristo não estar na vida de vocês, é impossível alguém não ver Cristo na vida de vocês. Eu tinha um amigo que dizia assim, que se preciso for, pregue. Se você e eu somos de Cristo verdadeiramente, o fato de darmos bom testemunho aonde nós passarmos, as pessoas vão ver Cristo em nós, vão ver Cristo na nossa vida. Eu gosto muito daquela passagem do Antigo Testamento, aonde a mulher tá lá e ela vê, a Bíblia fala assim, que ela vê o homem de Deus passando. Agora não lembro se é Elias ou é Eliseu. E ela fala assim, ó, tem um quarto aqui para o homem de Deus. E ela passa, que ela fica grávida, porque ela recebe o homem de Deus na casa dela. Quando eu e você estamos passando, o que as pessoas estão falando a nosso respeito? São homens e mulheres de Deus? Quando alguém vai lá na sua célula amanhã, eles sabem que lá tem homem e mulher de Deus? Pessoas que andam na luz verdadeiramente? Ou é um crente salgado, né? Que você é sal, mas você não é salgado, você não é salmoura. O sal ele é bom, mas no equilíbrio. O sal é bom quando ele é equilibrado, para temperar as coisas. Não pode ser um cristão muito salgado. O que é o cristão muito salgado? Ele coloca um peso que nem ele mesmo consegue servir e quer exigir do outro. Geralmente o legalista é assim. O legalista, ele impõe algo pesado sobre as pessoas para acobertar os seus erros. Era isso que os fariseus faziam. Eles colocavam algo pesado para que ninguém visse os defeitos deles, que as pessoas ficavam tão preocupadas em agradar o que eles falavam, que eu chamo de um ensinamento extra bíblico. Mas nesse ensinamento, meus irmãos, o evangelho é praticável. O apóstolo João está falando assim, meus filhinhos, não andem no pecado, andem na luz. E se vocês pecarem, vocês têm um advogado, que é justo, está ao lado do Pai, e Ele é Jesus Cristo, e Ele se fez oferta no lugar de vocês. Ele foi a oferta como aquele animal lá no passado era oferecido uma só vez, foi o suficiente para agradar a Deus, para o perdão dos seus pecados. Aí ele fala assim, ó, aquele que diz, versículo 4, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, e é mentiroso. Esse é mentiroso, e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Pensa que amor de Deus, quando fala amor de Deus, fala ágape, amor de sacrifício, amor de entrega. Esses dias eu falei sobre o amor fraterno. Esse amor de Deus não é o amor que você tem pelo seu cônjuge, pela pessoa que você é apaixonado, que você diz que ama. Esse amor de Deus aqui é o amor que Cristo, que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, mesmo nós não sendo merecedores. Esse amor de Deus é o mesmo que Jesus aceitou pagar um preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aquele lá que nós herdamos de Adão, que está lá em Romanos 3:23, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. Aí Romanos 6:23 falou o quê? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 2 versículos fáceis para você aprender, ó. 3:23,
pois todos os pecados estão separados da glória de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado, olha o salário do pecado, tem salário, é a morte. Quando fala morte na Bíblia, fala de morte física muitas vezes e morte espiritual. Essa daí não tem volta. A física, se você está em Cristo, você vai para a eternidade. Agora a morte espiritual é capiroto. Para baixo, para longe de Deus. Aí lá não tem mais como voltar. Quem está lá não volta para o céu, nem vai nem para a terra. E aqui o apóstolo João, ele diz assim, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que forte, né, irmãos? Eu já fico essa palavra o dia inteiro no meu coração. Se eu quero parecer com Cristo, eu tenho que andar na luz. Eu tenho que ser sincero, sem cera, sem aparência. E Jesus, a Bíblia diz que os ensinamentos dele eram diferentes, porque ele praticava o que ele ensinava. Para encerrar, eu quero ler com você 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Nisto, pode abrir lá por gentileza. Os irmãos da adoração, pode chegar por gentileza, me ajudar. Que esta hora vai passar muito. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Talvez na sua versão fale assim: não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Talvez a sua versão está assim na sua versão? Não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Olha só como isso, e Ele se fez oferta de propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, eu e você, se andarmos na luz, como Cristo andou na luz, e Cristo é a luz do mundo, Jesus fala assim: vocês serão a luz do mundo. Nós vamos ser embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu não tenho nada contra a política, nada contra, porque é impossível viver sem política. Mas eu entendo que o meu chamado não é para política. O meu chamado é para ser embaixador de Cristo aqui na terra. Eu entendo assim, que o meu chamado, eu estava viajando e pensando, e o Senhor falou uma coisa muito forte comigo a respeito disso. Quando alguém que é chamado por Deus não entende o seu chamado vira um título, e a igreja vira um trampolim para alcançar os seus objetivos pessoais. É verdade, irmãos. O Senhor falou muito isso ao meu coração. Tem muitos que estão deixando o chamado, fazendo do chamado um título para alcançar os seus próprios objetivos, e usando a minha igreja, que eu paguei um preço muito alto, que eu dei o meu filho por ela. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, para a gente não distorcer a palavra de Deus, e deixar de obedecer, é não andar na luz, Eu e você fomos chamados para andar na luz, para ser sincero. Agora eu quero encerrar esse culto. Você que está aqui, você que está aí do outro lado assistindo, participando desse culto, se você puder ficar de pé, enquanto os irmãos adoram, e se você não tem sido sincero com Deus, porque talvez as pessoas você pode até enganar, por um tempo, é possível enganar alguém por um tempo, não toda a vida, mas por um tempo é possível. Mas falta sinceridade nas suas orações. Os seus pecados não têm nome. Você não é transparente com Deus. Mesmo sabendo que Ele sabe todas as coisas, você só fala assim: perdoa os meus pecados, Deus.
E na verdade esse pecado tem nome, tem dia. E você e eu sabemos. Precisamos tirar a cera, irmãos. Precisamos tirar a cera para andar na luz. Senão nós vamos ser que nem aquelas estátuas dos artistas romanos. Senão nós vamos mais parecer com os fariseus do que com os discípulos de Jesus. Jesus era sincero. Jesus não falava assim, olha, Deus falava assim, eu vim para fazer a vontade do Pai, porque Ele me enviou. Jesus falava assim, vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, sepultura bonita por fora e podridão lá dentro da sepultura. Vocês não passam disso. E todas as vezes que alguém tenta chegar perto de mim, perto do Pai, perto de Deus, vocês colocam um jugo tão pesado sobre eles que eles não conseguem. Fala com Deus aí no seu lugar. Seja sincero com Deus. Talvez muitas vezes, não todas as vezes, a pessoa não consegue deslanchar na vida espiritual, sabe por quê? Por falta de arrependimento dos pecados. E o pecado, como diz o meu primeiro pastor, o pastor William, sempre dizia assim, olha varão, o pecado é como uma teia de aranha. Ele vai envolvendo a pessoa não percebe. Lembra do mosquitinho quando cai na teia de aranha? Aí a aranha vai, ele fica lá se debatendo, de repente vem uma aranha e vai jogando a teia, até que ele não consegue sair dali mais. E é assim que o pecado faz conosco, ao ponto de eu e você não termos mais coragem de orar, não termos mais vontade de servir a Deus, porque ele vai nos envolvendo, ele vai nos afastando de Deus, nós vamos nos sentindo indignos. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: se você não se sente perto de Deus por causa dos seus pecados, nós temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está à direita do nosso Pai, do Pai, de Deus, intercedendo por cada um de nós, como nosso advogado, porque ele foi a oferta no nosso lugar, ele se fez oferta pelos nossos pecados. Eu não quero que você saia daqui, ou você que está assistindo o culto através da internet, sinta-se condenado pelos seus pecados, mas eu quero que você saia daqui liberto pelos seus pecados, porque você confessou para Cristo os seus pecados. É Ele que pode perdoar, é Ele que pode libertar você desse jugo pesado. É isso que o apóstolo João estava dizendo para os irmãos: meus filhinhos, ele não estava falando assim, seus bastardos, ele estava falando assim, meus filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está à direita do Pai, e ele se fez oferta pelos seus pecados. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, perdoa cada um dos nossos pecados, sejam pecados conscientes ou inconscientes, ó Deus. Seja, Pai, tudo aquilo que está nos afastando do Senhor, ó Pai. Que esse irmão, que essa irmã, ó Deus, que chegou ou que está assistindo esse culto, ó Deus, e não tinha mais forças para caminhar na Tua presença, ó Deus, achando, ó Deus, que não tinha mais jeito, que nessa noite, ó Deus, ela possa experimentar o Teu amor, o Teu perdão, ó Deus, para que o caráter, a mente de Cristo, ó Deus, venha governar o seu coração, venha governar a sua mente, e que as nossas células amanhã, Senhor, seja lugar de salvação, seja lugar, ó Pai, de luz, para que as trevas se dissipem, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, para que o amor do Pai, para que o amor do Filho, para que o amor do Espírito seja derramado em nosso coração, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho que é Rei e é Senhor. Agora, Senhor, eu te peço pelas células que vão se reunir em Teu nome amanhã, Senhor, que essa célula, Deus, ela venha brilhar, Senhor, que cada casa, Deus, que a luz de Cristo venha brilhar nos lares, Senhor,
Que a luz de Cristo venha brilhar nos líderes, nos vice-líderes, nos anfitriões, nos membros da célula, Deus. Que o brilho, que a luz de Cristo, ó Pai, venha governar. E quando as pessoas chegarem, ó Deus, até essa casa, que o brilho de Cristo afaste todas as trevas que estavam, ó Pai, oprimindo essa pessoa, Deus. Que cada ligação, cada mensagem que chegar a uma pessoa que está sendo convidada, ó Pai, que as trevas venham partir em retirada, porque a luz, para que a luz de Cristo, ó Deus, venha inundar essa vida, para que ela seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós queremos ser cheios do Teu amor e da Tua presença, da Tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, a praticar a Tua palavra diariamente, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Amém, meus irmãos. Os nossos estudos estão ali na frente. Depois a gente vai enviar lá no grupo dos líderes, caso você não pôde participar do culto de hoje. A gente vai estar enviando lá no grupo dos líderes. Eu quero desejar uma célula muito abençoada e uma semana mais abençoada ainda. Uma semana muito, muito, muito abençoada por Deus, para você e a sua família. Que o Espírito Santo de Deus, que o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha acompanhar você. Vamos falar a nossa frase? Mão assim para cima, assim. Peraí. Em Jesus são mais vencedores. Vamos de novo, vai lá. 1, 2, 3. Em Jesus são mais vencedores. Amém. Deus te abençoe. Vou tomar nota aí para ir pro refrão, para isso que não dá certo.